E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2020 que fala sobre eletrostática. E a questão diz o seguinte: há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para a proteção é o interior de um automóvel, desde que não seja conversível. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Bom, para ficar mais fácil da gente entender, vou deixar aqui um carro, né? Uma imagem simbólica, um desenho simbólico de um carro para a gente entender. E aí vamos pensar o seguinte, né? A gente tem ali uma situação onde ele está num temporal, e aí vai lá um raio e atinge esse carro, né? Isso aqui é o raio, para quem não entendeu. E atinge esse carro. O raio, ele não vai prejudicar se tiver uma pessoa lá dentro, né? Uma pessoa aqui dentro do carro. Não estou preocupado muito com a estética ou com a lógica do desenho, mas é só para vocês entenderem. Tem uma pessoa lá, de algum motivo, de alguma forma dentro desse carro, e ela não vai sofrer efeito nenhum. Ela vai estar salva da descarga elétrica, né? É bom frisar isso aí. E por que ela vai estar salva disso? É isso que a questão quer saber. A grande maioria dos alunos provavelmente marcou, e eu dou toda a certeza nessa resposta, né? Provavelmente a grande maioria dos alunos marcou a alternativa A, dizendo que o que salva a pessoa é o isolamento elétrico dos pneus. E essa afirmação está muito errada. Porque vamos entender o seguinte: primeiro, que se o isolamento elétrico dos pneus fosse verdade para esse caso, o fato do carro ser conversível ou não faria diferença. E justamente a questão está falando, desde que este não seja conversível. Então tem que ser um carro fechado. Segundo, quando a gente diz que uma coisa ela é isolante, não significa que nenhuma quantidade de eletricidade passa por ela, nenhuma corrente elétrica passa por ela. Não é isso. Significa que é mais difícil passar eletricidade por ela, conduzir corrente elétrica por ela, e aí eu precisaria de uma tensão, uma DDP muito maior para isso acontecer. E justamente um raio, ele tem uma DDP muito grande. A DDP de um raio ela é tão grande que ela consegue usar o próprio ar como condutor. E o ar também não é considerado um condutor, o ar é um isolante. Então o que aconteceria nessa situação? Os pneus, só para a gente ter uma noção, eles esquentariam, porque a corrente ia passar por ele sendo um isolante ou não. E o fato de eles serem isolantes, apresentando uma resistência alta, eles esquentariam demais e eles derreteriam. Mas ainda assim, a eletricidade passaria por eles. Então os pneus não te ajudariam, beleza? Então não adianta tu botar uma roupa de borracha, sair num temporal e achar que se o raio cair em ti, tu tá salvo. O que realmente está acontecendo, tá? Quando cai um raio, né? Esse raio, ele vai obviamente eletrizar ali o carro por algum momento, vai criar diferenças de potenciais e tudo mais, mas no geral esse carro ele vai fazer um efeito chamado blindagem eletrostática, tá? Que está associado muito a um experimento chamado gaiola de Faraday. E o que significa isso? Toda a carga elétrica, vamos trocar a cor aqui da caneta, toda a carga elétrica que for depositada no carro, vamos supor que o raio ele é uma quantidade imensa de elétrons que estão vindo das nuvens, né, para a Terra, tá? Um raio na verdade é isso, uma quantidade imensa de corrente, de cargas negativas, de elétrons vindo de uma nuvem carregada, para a Terra. Aí caiu no carro, o que vai acontecer? Essa quantidade de elétrons ela vai ficar depositada somente na carcaça, na parte externa da carcaça. E ela vai passar pela carcaça, usar a carcaça como um condutor, para poder ir para a Terra, né? Para poder ser descarregado, digamos assim, né? Na Terra. Então ele vai usar essa carcaça como um condutor. Só que o fato desse corpo ser fechado, desse carro ser fechado, a carga, ela de nenhuma maneira vai atingir a pessoa lá dentro, porque justamente a carga fica na superfície externa do corpo. Outras coisas que a gente pode complementar aí também, é que no interior do carro, o campo elétrico vai ser zero, que é uma das características aí da gaiola de Faraday, e o potencial no interior desse carro
ele vai ser diferente de zero, mas ele vai ser constante. Lembra que eu abrevio constante com CTE. E o que significa isso? Para que eu tenha uma corrente elétrica circulando por algum lugar, eu preciso ter uma diferença de potencial. Eu preciso que exista um ponto com um potencial no carro e um outro ponto com um potencial diferente. Só que dentro do carro eu não tenho uma diferença de potencial. Na verdade, em todo o carro, todo o interior do carro fica sobre o mesmo potencial. Logo, eu não vou ter corrente elétrica passando por ali. A gente atribui essa característica, né, a uma coisa chamada blindagem eletrostática. Blindagem eletrostática. Tá? E aí tem um famoso experimento que está ligado a essa blindagem eletrostática, que é um experimento chamado gaiola de Faraday. Que justamente o que o Faraday fez? Ele construiu para provar que no interior de um corpo condutor, mesmo passando corrente elétrica por ele, no interior tu tá sobre um potencial zero e logo tu não toma choque. Ele construiu uma grande gaiola onde ele provou isso, né? Ele entrou nessa gaiola e colocou uma descarga elétrica na volta dessa gaiola. Logo, ele mostrou que ele lá dentro estava salvo, e isso a gente já viu em alguns filmes, né? Existe um filme chamado O Aprendiz de Feiticeiro, justamente onde em algumas cenas do filme mostra o cientista ali dentro de uma gaiola e na volta raios acontecendo ali na sala, né? Quem já viu o filme sabe do que eu tô falando. Então, dentre as alternativas que sobram, a alternativa correta ficaria a alternativa C, né? Que é o que cita ali essa ideia de blindagem. Não fala blindagem eletrostática, mas ele fala ali blindagem pela carcaça metálica, que justamente é o que acontece, né? Essa blindagem só ocorre em materiais condutores, né? Eu não consigo ter essa blindagem, por exemplo, se o carro fosse feito de plástico ou algum material isolante. E olhando as outras alternativas, né? Só a A mesmo acho que poderia causar algum tipo de dúvida no aluno, porque a B fala efeito de para-raios da antena, né? Nada a ver, como se ele tivesse, né? Como se tu tivesse uma antena, isso te ajudaria, porque a antena vai funcionar como um para-raios. O para-raios ele está totalmente aterrado. E o carro, como é um móvel, ele não tem como ter algo aterrado no chão, né? E não faria sentido nenhum. Então, essa parte da antena como para-raio foi uma invenção de quem criou essa questão. D. Escoamento da água pela lataria, né? Escoamento da água, então, tá dizendo que tu só vai ter essa proteção caso esteja chovendo. Porque se for um dia seco e tiver um raio, isso não vai acontecer. Não faz sentido, né? Não seria uma resposta ali adequada. E a alternativa E fala em aterramento pelo fio terra da bateria, como a mesma coisa que eu falei. A bateria não é aterrada porque para ser aterrada tem que estar cravado no chão. E o carro não tem como andar se ele tiver um fio cravado no chão. Resposta certa então para essa questão fica realmente a alternativa C. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!